Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Diogo Dutra falando aqui. A gente está no 5º episódio do nosso podcast Código Fonte, um podcast dentro do Projeto Vila, uma frente aí que a gente abriu para investigar um pouco algumas raízes dentro do pensamento de inovação, startup, tech americano e o quanto isso carrega algumas coisas que nos assustaram mais recentemente, principalmente nessa guinada dessa turma toda, um pouco sem muita crítica ao governo Trump. A gente está no 5º episódio, a gente veio percorrendo algumas conversas, analisando isso desde o momento que o Trump, em janeiro, estava assumindo, algumas previsões que a gente estava falando, alguns cuidados em relação a Mark Anderson, o próprio Elon Musk, que a gente tratou num episódio, Peter Thiel, e muitos desses episódios a gente colocava do pano de fundo uma referência dessa turma toda enquanto uma ideia libertária, que é o livro A Revolta de Atlas. Eu me comprometi, e eu acho que em tempo recorde, eu li uma bíblia de 1.200 páginas para conseguir trazer com um pouco mais de cuidado a reflexão do livro junto de vocês. Eu acho que isso também, nesse 5º episódio, a gente talvez até encerre um capítulo, né, dessa investigação e abra outros na sequência, mas eu acho que esse é a nossa missão aqui de hoje, falar um pouco... né, primeiramente abrir falando do livro, e aí a gente vai combinar uma dinâmica um pouco diferente. Vou passar depois a condução para o próprio Padovan, que vai me entrevistar um pouco, falar um pouco para a gente trazer elementos aqui do livro que nos instigue a fazer correlações, e aí o Newton vai nos ajudar também a fazer essas correlações. E aí acho que a gente vai para o meio, para o fim do episódio, falando um pouco sobre o que isso nos revela e se tem algumas outras coisas que a gente vem investigando atualmente, né? De lá do último episódio para cá, muita coisa acontece, a velocidade está muito intensa. E se a gente vislumbra algumas outras possibilidades, algumas brechas que a gente pode atuar. Então, vou passar aí para Padovan e Newton darem os seus boas noites. E depois, Padovan, você me puxa aí, a gente começa falando do Revolta de Atlas. Boa, Diogão. Pô, queria agradecer o seu esforço de trazer e ler esse livro pra gente, porque eu confesso que eu não li esse livro. Eu fiquei acompanhando muito as suas postagens e tudo que a gente vem conversando, né? Mas não entrei nessa saga aí. Então, obrigado mesmo pelo seu esforço. Está sendo muito bacana ter essas conversas aí, né? Então, como o Diogo falou, vamos fazer um pouco diferente esse. Daqui a pouco eu vou pegar umas perguntas, até para deixar o Diogo contar mais a experiência dele sobre essa saga aí de ler o livro, todos os insights que ele pode trazer. E a ideia depois também é a gente bater um papo um pouco mais aberto aqui das ideias que a gente tem tido, coisas que a gente vem conversado, né? Faz algumas semanas que a gente não conseguiu gravar por diversos motivos, mas as coisas continuam rolando, a gente continua conversando bastante e tentando articular e fazer algumas coisas. Então, a gente queria falar sobre isso também, para depois abrir para mais gente participar. Enfim, vamos ver como que a gente consegue endereçar essas coisas, certo, Newton? E o Milton com um microfone profissional agora, hein? Pena que não é um implante no cérebro, né, para dar um burst no cérebro. Mas até aquele ditadozinho que a gente falava muito na época dos idos 2012, quando o mundo parecia caminhar para outra direção, que o conhecimento a gente guarda nos nossos amigos, né? Pelo visto, tem que ser o tipo da frase que não envelheceu bem. Mas, no nosso contexto, sim. Então, é isso. Diogo leu as 1.200 páginas e
vamos digerir com ele aqui. Boa, Muito boa. bom, muito bom. Ô Padovão, acho que antes de você só puxar as perguntas, até para dar contexto para quem tá ouvindo, eu tenho aqui uns 4 parágrafozinhos que eu escrevi num artigo introdutório que resume o livro. Eu acho que isso aqui é bem, entre aspas, técnico ou literal da história do livro e já dá um pontapé e a gente conversa em cima disso, você traz as suas perguntas. Bora, boa ideia. Depois a gente pode até deixar na descrição aqui. Acho que pode ser O legal link também. do artigo, legal. Boa. Então, assim, vou ler aqui, pessoal. Então, A Revolta de Atlas, ou Atlas Struggle, de Ayn Rand, é uma das obras mais debatidas da literatura moderna, especialmente em círculos que discutem empreendedorismo, liberdade individual e filosofia política. Publicado em 57, o livro apresenta uma distopia nos Estados Unidos, em um cenário onde o governo e a sociedade caminham para um colapso econômico e moral. O enredo gira em torno de Dagny Taggart, vice-presidente de uma empresa ferroviária, Taggart Transcontinental, e Hank Harden, um magnata do aço que desenvolve um novo metal revolucionário. Ambos enfrentam um ambiente cada vez mais hostil, onde a mediocridade é exaltada e a excelência é punida. O pano de fundo da história é a gradual deserção dos maiores inovadores e empreendedores da sociedade, liderados por uma pessoa chamada John Galt, que decidem abandonar o mundo em protesto contra a crescente opressão estatal e o desprezo pelo mérito individual. Galt, um enigmático engenheiro e filósofo, reúne esses motores do mundo em um refúgio secreto, o famoso Vale de Galt, onde podem viver livres das amarras sociais e políticas, aguardando o colapso total da sociedade para então reconstruí-la sobre novos ideais. À medida que os grandes empreendedores somem, o mundo começa a ruir. O governo centraliza o poder, implementa as políticas cada vez mais iliberais e a democracia dá lugar ao totalitarismo. O colapso não acontece de forma abrupta, mas como uma consequência natural do sufocamento das iniciativas individuais e do ataque contínuo ao mérito e ao lucro. O livro mistura filosofia, política, economia e uma narrativa densa, e serve como manifesto do objetivismo, que é a filosofia criada por Rand, que defende o individualismo, o egoísmo racional e o capitalismo laissez-faire, deixa fazer, como pilares de uma sociedade ideal. É isso o resumo. Boa, boa. Muito bom. E agora de forma mais freestyle, assim, Diogão. Bora. Conta um pouco sua experiência, assim. O que você sentiu, assim, nesses semanas, nesses meses aí que você vem explorando o livro? Vamos começar por aí. O que você pode falar sobre isso, assim? Tá. Eu acho que assim, a primeira coisa a primeira a autora é uma autora excelente, tá? Assim, a forma como ela descreve os personagens, suas dores. Assim, fazia tempo que eu não lia um livro de conto, uma ficção, né? E, cara, me prendeu. O livro, assim, não é bobo, né? E aí me pega ainda mais, acho que por eu ser empreendedor, né? E trabalhar com inovação, porque os sentimentos que esses personagens vão tendo ao longo do caminho são sentimentos que eu me conecto, né? Assim, qualquer pessoa que vai fazer uma inovação, isso a gente falou no outro episódio, tem barreiras, pô. Você tá lutando contra um status quo, né? Você tem essa barreira. Só que ali é um cenário meio tipo, vamos dizer assim, pré-comunista, né? Pré-socialista, que assim, de fato as pessoas estão. E aí a sociedade, isso é a coisa mais complexa no começo, porque não é um governo impondo nada no começo, são as pessoas da sociedade rejeitando completamente o lucro ou as vontades individuais, é tudo pelo coletivo. Você sempre quando tem uma pessoa talentosa, ela é rejeitada, ela é ridicularizada por isso. Então, assim, esse grau ele é tão absurdo que você começa a se incomodar. Então você entra naquilo, assim, eu acho que se eu não tivesse com um radar ligado, tipo, cuidado, Diogo, esse livro pode conter coisas que
levam para outras direções, você entra no emocional também, você fica puto com a sociedade. E aí qualquer mini sinalzinho que eu tenho ao meu redor disso, eu vou achar que é o que está acontecendo. E eu não duvido que seja isso, de fato, ali que a turma do Vale sente, do tipo, o pessoal está me restringindo, eles não valorizam as pessoas individuais, eles não entendem que essas pessoas que estão construindo a sociedade e que elas deveriam ser valorizadas e não ridicularizadas. Você entra nesse lugar, se você for ler o livro. E aí, bom, tem mais coisas ali no elemento, mas no geral é um pouco isso o caminho. E assim, tem digressões enormes de personagens na hora que faz um plot twist e o país está acabando. Tem uma fala na rádio do John Galt, que aí é quase filosófico. É uma fala de um personagem como se fosse a defesa da filosofia econômica, social e moral da inovação, né, que gera resultados, etc. Bom, vamos para uma próxima pergunta, porque senão eu vou abrindo mais portinhas aqui. Não, boa. Enquanto você vem falando, a gente vem conectando com as coisas que estão acontecendo realmente, assim, né? O que vocês podem falar sobre isso, assim? O que esse pensamento pode estar influenciando e trazendo um monte de coisa que a gente vem vendo atualmente, assim? Olha, eu vou trazer uma ideia e o diretor também pode pegar algumas coisas. A minha reflexão ao ler o livro, ela entra numa, assim, talvez tem um heroísmo aí, que a gente já falou no caso do Musk, tem um lugar de se colocar de vítima, que a gente também falou desses personagens atuais, da atualidade, mas a, a autora vai num lugar tão exagerado, contextualmente falando, enquanto sociedade, que ali tinha alguns contextos, sei lá, a gente vê tanta história ali de gente sobrevivendo ali na República Tcheca, do comunismo soviético, e que precisava se afastar do mundo para poder minimamente fazer sua arte, né? Não estou falando nem de engenharia, nem de tecnologia, estamos falando de um pensamento livre. E esse sufocamento exige essa resistência, ou essa coisa um pouco mais se afastar para poder minimamente continuar um pensamento livre. Mas o que me incomodou é pensar que o pessoal tá fazendo um framework do momento atual da sociedade e pequenas coisas podem ser consideradas como agressões e violências a ponto de eu me sentir vitimizado e de eu falar que ninguém valoriza, fazer esse paralelo do livro com a situação atual, que não é verdade. E aí, quando você faz isso e vai para o extremo, você ignora as nuances, né, do cenário. É um cenário onde você está sendo coagido, você não é valorizado, então, assim, o jeito é você se afastar, deixar as pessoas se fuderem e depois assumir como grande líder que consegue, de fato, levar a sociedade um passo adiante. O livro deixa essas coisas tangenciais e eu acho que é muito fácil dessa narrativa, em algum grau, colar para pessoas um pouco mais sensíveis e que se colocam de vitimização do modelo atual. Eu sinto que é isso a correlação do comportamento e mindset da turma hoje ali, meio Vale, meio Big Techs. Fala aí, Newton. Como obra de ficção, a gente não pode desmerecê-la. O Senhor dos Anéis também é uma ótima obra de ficção. E ela não serve como um retrato para você entender. Não é bom derivar uma filosofia política, ciência política, de uma obra de ficção e muito estereotipada, né? Primeira coisa. Então, primeiro recado aí, né?
Senão a gente estaria derivando filosofia política através do Senhor dos Anéis também, ou outras grandes obras de ficção que não servem como base para você ter uma filosofia de vida ou econômica, né, ou política da sociedade. Então, primeira questão é essa. Se a gente partir dela, alguns pontos assim, mas como há essa transmissão, né, de uma obra de ficção como uma obra de filosofia ou ciência política ou histórica, então, já que se ousou fazer isso, se ousou pegar um livro de ficção e transformar ele num certo guia de entendimento da realidade econômica ou histórica, então vamos esmiuçá-lo sobre esse ponto. Né? Então, por exemplo, eu pediria um exemplo de uma sociedade democrática, um exemplo, onde as pessoas massivamente passaram a desconsiderar ou maltratar as pessoas inovadoras. Um exemplo. Uma sociedade democrática onde aconteceu esse fenômeno de repente, todas as pessoas do mundo, elas não ignoram os inovadores, ou maltratam os inovadores, ou desprezam os inovadores. Alguém pode me dar? Você tem, Padovan? Aí de cabeça, ou consultando aí a internet, para me dar um exemplo da sociedade democrática que esse fenômeno aconteceu assim? Não, acho que não, né? Não existe isso. Muito Não menos nos existe, né? Estados Unidos em 1957. Muito menos nos Estados Unidos em 1957. Porque se assim fosse, em 1957, os Estados Unidos não seria o que ele foi em 2010, 2020, certo? Então vamos dizer assim, isso normalmente o que acontece sobre esse processo é um processo de totalitarismo onde as pessoas começam a se comportar como na verdade não é que a pessoa rejeita inovação. Os ditadores, os autocratas rejeitam a inovação, porque a inovação é perigosa para qualquer tipo de regime autocrático. Então, o primeiro ponto é o seguinte, que a base, pelo que eu entendi, a base argumentativa do livro não serve, não tem nenhuma. É absurdamente ficcional. É absurdamente ficcional. É como se eu tivesse agora acreditando em orcs. Né? Que é legal, mas não existem os orcs, né, pessoal? Então, primeiro ponto é esse. E muito menos no contexto histórico que ela escreveu. Ela estava querendo conversar alguma coisa sobre a sociedade americana da década de 50. Bom, a não ser que se ela fosse macartista. Aí talvez. Né? Inclusive, tá aí uma coisa interessante a ser investigada, hein? O quanto ela estava achando que os Estados Unidos estavam sofrendo uma invasão vermelha na década de 50. Se ela achava legal o que o McCarthy estava fazendo nos Estados Unidos. Isso era um risco. Os Estados Unidos, na década de 50, passou esse risco. Né? Se você falasse alguma coisa meio diferente que fosse considerado socialista, você pedia emprego, você não conseguia emprego, sua empresa era fechada, etc. Quem tiver interessado, ler sobre o macartismo é interessante. Então, bom, a segundo ponto daí é o seguinte, essa história dos empreendedores fugirem para uma ilha é algo que agora está me lembrando aqui o Peter Thiel querendo dos Estados Unidos compre a Groenlândia, né? Esse pessoal realmente estou achando que o pessoal leu essa porra desse livro mesmo. Acho que essa é a próxima pergunta que eu ia fazer, hein? Não, realmente, que veja bem, os empreendedores, essa elite onde todo o pensamento do mundo reside
num grupo de pessoas iluminadas, vai para uma ilha, né? Vai para uma ilha. Então, por causa disso, a sociedade desprovida dos cérebros, né? Então ela começa a entrar em colapso. Na verdade, isso é um entendimento muito errado e primitivo do que é inovação, né? Como se inovação e a capacidade de criar estivesse na cabeça individual de algumas pessoas que, possuindo uma capacidade intrínseca delas, genética, quem sabe, né? Racial, quem sabe, alguma coisa assim inerente deles, eles sim são a força motriz do desenvolvimento econômico e social de uma sociedade. Ô, Quando a Newton, gente é sabe. exatamente esse ponto, Newton. Só vou fazer um micro parênteses e já continua. É exatamente esse ponto que a Ayn Rand não explica e todos os personagens inexplicavelmente nascem assim. Tipo, independente do contexto deles. Ninguém Uhum. troca, ninguém aprende a ser inovador, ninguém. A pessoa nasceu com aquele conceito moral incutido, não sabe por quê e sofre com isso. Tipo, é a minha identidade. Putz, ninguém me entende, mas enquanto personagem, ele foi nascido assim, independente do contexto onde ele vive. Mas quem nunca conheceu Eu gente tenho assim, certeza que de algumas verdade? pessoas. Eu já conheci. Não, não, tem várias. Não, veja bem, não há dúvida que algumas pessoas eles têm um caráter mais. Têm uma personalidade mais inquieta. Mas isso não significa que todos os inquietos são empreendedores, nem todos os empreendedores são necessariamente inquietos. Claro que se você resolver isolar qualquer subconjunto de uma sociedade numa ilha, é uma perda para a sociedade, é uma perda para aquele grupo também. Porque qualquer isolamento num cluster, ele gera uma certa Escasseio, né? degenerescência da sociedade e do grupo. Né? E do grupo. Agora veja, o que está subjacente aí, embora talvez, pelo que eu estou entendendo da sua explicação e das consequências tiradas do livro, é uma percepção de que a inovação ela não é sistêmica. Ela depende do indivíduo que nasce com um certo brilhantismo, e não uma sociedade que permite, na interação do indivíduo com determinadas características, desejos, ambições, fraquezas e forças, fraquezas e deficiências, cultivar e gerar o melhor de si. É um entendimento que ele não adere ao entendimento mais moderno, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, moderno, do que é inovação, do que é a capacidade inovativa da sociedade, o que são ecossistemas de inovação. Ecossistema de inovação não é você pegar 10 geniais pessoas e botar numa sala. Elas podem, inclusive, matar umas outras. Não gerar nem um almoço para elas. Então, eu acho que isso também me parece ser um problema, de novo, quando você deriva o livro para você construir uma filosofia política ou econômica. Perfeito. E, Newton, uma coisa que o teu comentário me fez pensar aqui, tem um pouco, de fato, nessa questão da genialidade. Tem um pouco dessa coisa do sufocar ou não incentivar espaços que desincentivam a busca. Então, assim, tem um aspecto do gênio no livro, mas também tem esse aspecto dessas pessoas que, em tese, nascem com essa vontade, elas são inquietas ou curiosas e que tudo o que
sei lá, as pessoas socialmente falando e o governo depois, mais para frente, fazem é desincentivar esse tipo de ação, porque você está fazendo, e aí vem as fichas que vão caindo para os caras se afastar, é tipo, você está fazendo isso por quê? Ah, não, porque eu gosto, porque eu acho que é legal fazer e tal. Mas, cara, tu tá carregando aí 200 pessoas com você. Aí entra a coisa do Atlas e da figura do cara carregar nas costas, né? Tipo, ó, você tá fazendo um troço e você entendeu que você está sendo explorado. Entra um pouco nesse lugar, mas o lance é sobre os incentivos e desincentivos dessa sociedade. Eu tinha uma outra coisa ainda para falar a partir do. Ah, outra coisa interessante do livro, e me dá vontade de eventualmente fazer uma versão democrática a partir dessa lógica, que é uma coisa que ela conseguiu fazer super bem e super detalhada, é esse encadeamento de um sistema complexo, porque você está falando de ferrovia, de um metal inovador que substitui o aço, de petróleo, de alimentação. E aí, conforme o livro vai acontecendo e esses empresários vão sumindo, começa a dar pau num estado, o outro começa a entrar em crise, aí vira guerra civil, aí a ferrovia para de trabalhar naquela direção porque economicamente não faz sentido, não tem mais o petróleo para ser extraído. Então, é interessante que ela conseguiu pegar um processo que é muito difícil você explicar a complexidade de fenômenos, e ela conseguiu, nessa coisa meio ficcional, e tirando item a item e mostrando consequências daquele pilar da sociedade caindo. Então, valorizar um pouco essa coisa complexa e de um jeito que como que você consegue transformar coisas muito complexas em uma coisa que parece palpável quando você conta num formato de história. Mas, Padovan, vai lá, você ia provocar mais coisas aí. Eu Não, tenho um bom exemplo para dar fala sobre aí, essa fala aí. história e depois para eu complementar. Uma inovação, embora, vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos, tá? Já que ela, uma inovação teve um certo clássico aqui. Uma pessoa inventou, não sei exatamente, 20 anos atrás, talvez, as datas, não vou me garantir nas datas, mas foi um sistema de proteção de motosserra. Então, quando você aproximava a mão, travava a serra. Muito bem. Ele inventou, e obviamente era algo que tinha uma necessidade enorme. Foi atrás das grandes empresas, dos grandes empresários, para usar a invenção dele. Certo? Problema. Problema é o seguinte: problema é que nenhuma das grandes empresas teve interesse nisso, porque iria canibalizar vendas dos modelos mais simples deles. Se ele colocasse isso, podia crescer muito o preço, logo ia canibalizar, então não fazia sentido econômico para ele. Ele chegou a oferecer a patente livre para essa empresa. Empresas continuaram. Os empresários, os donos do mercado, não o Estado. O Estado não estava nem aí com isso. Certo? Não estava nem com isso. Porque nos Estados Unidos você inventa o que quiser. Dane-se. Não é um mercado regulado. O Estado americano não se preocupa, nenhum regulador de ninguém se preocupa em regular a serra. Certo? Muito bem. Ele tentou durante várias vezes, oferecendo patente, nada. Até o momento que ele decidiu o seguinte: vou criar minha empresa. A despeito dos outros empresários que estavam não querendo que ele criasse empresa nenhuma, querendo matar a empresa dele. Ele criou a empresa, hoje ela domina completamente o mercado de high-end. Quer dizer, o Estado não foi quem desincentivou outros empresários, outros gênios da indústria
que tem os seus méritos também, é que não estavam interessados nem queriam absorver nenhuma inovação. Logo, o processo de reação a inovações não parte apenas de pessoas, ou não parte apenas da entidade Estado, não parte apenas de pessoas que não são empresários, parte de vários lugares e vários momentos, certo? Inclusive, há uma ligação forte entre oligopólios e reação à inovação. Então, voltamos ao processo que muitas vezes o Estado, um Estado e uma sociedade que quer promover a concorrência e a inovação sistêmica, é obrigação desse Estado prestar atenção nos oligopólios. Porque os oligopólios, historicamente, eles têm a natural tendência a, depois de estabelecido, ele não querer absorver inovação quase nenhuma, porque pode disruptar o negócio dele já está sob controle. Certo? E são empresários fazendo isso. Não são tecnocratas do Estado profundo. Certo? Então, a resistência à inovação, embora a autora, ela me parece que ela só quer dar exemplos de controle estatal ou de pessoas supostamente medíocres que não se preocupam com isso daí, ela parte no mundo real de vários pontos. Aí a gente volta àquele ponto. Inovar não é fácil. Não é fácil aqui, não é fácil em lugar nenhum do planeta. Nas sociedades democráticas é possível, nas autocracias é impossível. Né? Então, então só para dar esse exemplo aí de que a resistência à inovação não parte apenas do Estado. Boa, boa. Não, legal, acho que a gente acabou passando por várias coisas do roteiro, meio num flow aqui, acho que foi bem interessante. E o que eu queria provocar, que o Newton falou sobre uma obra de ficção, tudo, mas a gente sabe que ficção também influencia a realidade, né? Sempre foi assim na história, assim, né? Qual que é o impacto, Diogo, Newton, qual que é o impacto que vocês acham que esse livro tem, assim? Qual que é a adesão dos empresários atuais, assim? Porque a gente falar de ilhas isoladas de empreendedores geniais. Meu, eu já vi um monte de projeto desse, real, assim, a turma querendo mesmo. Até nessa onda mais cripto que eu venho também, blockchain, a galera muitas vezes parava para vamos fazer uma ilha nossa, vamos para uma cidade aqui, fazer tudo aqui e resolver todos os nossos problemas, né? Até antes disso, né, a gente já discutiu muito com a turma, com várias pessoas, sobre ecovilas, né? Vamos para uma ecovila, vamos se isolar e vamos resolver todos os problemas aqui. E você acaba replicando e potencializando a hierarquia, muitas vezes, nesses locais, assim, né? Mas o que tem de impacto, assim? O que vocês acham que foi... que a gente pode trazer, assim, para esse momento atual, assim? O que me parece, Padova, que era a minha... todo esse plano de fundo que eu tava, desde acho que do primeiro episódio nosso, pegando, porque alguns amigos meus e algumas pessoas do mundo brasileiro, né, já tinham me falado desse livro. Eu já sabia mais ou menos um pouco esse contexto. E para mim o DNA mais perigoso ali era a coisa meio do super-herói, né, que carrega o mundo nas costas e que ou se vê vitimizado e depois se coloca numa posição de superior que poderia dominar, né, os outros, ou deveria, no extremo, ser, né, aquele, sei lá, como que chama, o ditador filósofo, né, que é o ditador bonzinho, né, o ditador inteligente. É bom ter um ditador inteligente, se ele for bom, déspota esclarecido, né? Então, e me preocupava isso, e conforme eu fui vendo
posicionamentos, e aí vai o Thiel muito claramente falando que democracia não é o caminho. E aí, Mark Anderson, com aquele, né, o que a gente já analisou aqui, o manifesto técnico otimista, são todas conexões e formas de falar da mesma coisa por maneiras diferentes e com viés agora, sei lá, robótico, IAs, criptos para frente. Então, o que me preocupa mais do que o afastamento da sociedade, ir para uma ilha e tal, que isso, sei lá, tem movimentos de clusterização. Se você faz alguma coisa local, né, local e global, isso é legal, não é um problema. O que me assusta um pouco é ver esses elementos todos e essas pessoas transitando em cima dessa referência base num lugar que, de fato, é contra o modo de vida democrático. E mais do que as pessoas não estejam olhando de maneira crítica para isso, eles estão atacando frontalmente e de uma maneira consciente. E aí isso me assusta. Então, ver partes desse racional, de uma certa maneira, entremeada nesse mindset ali do Vale, eu acho que não é todo mundo, acho que, né, talvez tenha alguma coisa aí que a gente possa explorar em algum momento quando esses empreendedores ganham o seu Series B, fazem IPO, que ali nessa coisa meio muito vertical, né, seja algo que mude completamente o chip e entra tal do founder mode, ou o cara manda, não resolve nada, que reforça esse tipo de comportamento e o cara vai, né, tipo, então é isso, a sociedade só desse jeito, só avança se eu mandar, porque se eu não mandar, não se faz, porque dentro da minha empresa tem um monte de gente que está reclamando e que não valoriza quem faz. Aqui é mérito. Aí o cara vai reforçando um alto reforço nisso com ele, com os investidores dele, que aquilo cristaliza, velho. Então eu tenho a sensação de que parte desse livro e depois virou um pouco cultura ali desse espaço, e quando a gente sai de um lugar menor e começa a verticalizar, a coisa reforça. Boa, boa. Que mais? Bom, acho que agora, se você, Newton, Diogo, faltou alguma coisa para a gente falar sobre o livro, assim, o que você quer dar Um de último recado comentáriozinho, final? um último comentáriozinho que eu bati muito no livro, bati muito nas consequências que o livro, nas consequências que podem ser derivadas no livro, em certos pressupostos aí que o livro traz escondido. Mas veja, ao mesmo tempo a gente sabe, nós como empreendedor, nós sabemos sim que existe muitas vezes uma narrativa inversa em algumas pessoas, em parte da sociedade. E pode ser que o que é o quê? Que justamente o empreendedor ou o empresário ele oprime o. Aí o que o livro oprime os trabalhadores, oprime, ele apenas visa o lucro, é uma pessoa desumana, uma pessoa. É também um orc. Também um orc. E o que o livro faz, pelo que eu entendi, é quase fazer o inverso que é o mesmo. Nós aqui, esse monte de gente aqui que não me valoriza, um monte de idiota, que não sabe criar nada, que sou eu que carrego todo esse bando de gente aí nas minhas costas. Como ser? A grande falha de entendimento das duas é que esquece que há uma interdependência entre essas pessoas. Né? Uma interdependência profunda. Né? O empresário ele precisa da existência de pessoas que não querem ser empresário. E não querem mesmo. E tá ok se não querer ser. E não tem nenhum demérito ou desmérito de não querer ser. E vice-versa. O empresário corre riscos, etc. Blá, 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 por escolha também dele. E vice-versa. Então,
Eu digo isso porque provavelmente o livro nasceu um pouco talvez de algo que ela tenha sofrido ou estava sofrendo pessoalmente, etc., ou no grupo dela, etc., que às vezes você gera uma hipérbole. O problema dessas hipérboles é isso, né? Que elas são hipérboles. São hipérboles e que só reforçam, às vezes, o problema que você queria resolver. Então, em vez de lembrar o papel essencial do empresário no ecossistema social, ele faz o inverso. Ele diz que o resto é o empresário que carrega o mundo nas costas. Pô, tá um pouco demais, não? E que depois vai reconstruir ele, depois que ele se destruir, autodestruir sozinho. Sim, tá bem. Mas, o Padovan, eu acho que a gente passou muito bem aqui pelo livro e eu acho que a gente podia pegar alguns minutos finais aqui, até costurando coisas mais recentes que a gente está falando, numa linha assim de a gente está nesse espaço do ecossistema de inovação e eu fiz até questão em uma época conversar em algumas conversas não gravadas aqui com o Newton, de falar, pô, talvez valeria a pena a gente separar o termo startup do termo Big Tech, porque muito desse movimento que está acontecendo ali pró-Trump está nesse espaço das Big Techs. E talvez tenha esse fenômeno meio verticalizador durante a trajetória dessa turma, mistura também porque eles são bilionários, aí mistura um monte de coisa, né? Mas de a gente não ignorar, né, e não associar 100% a mentalidade ou o que essas pessoas, sei lá, se construíram com todas as pessoas que estão nesse beat, nesse ecossistema de inovação que fomentam essa inovação coletiva, aberta e estão preocupadas com uma autocratização do mundo nesse momento. E aí, ao separar isso e falar, vamos falar de ecossistemas, né, de startup, inovação e empreendedorismo, da gente, como Vila, né, tem começado a tentar articular, né, com outras pessoas em outros países e tentar ampliar essa conversa, não só Brasil, né, a gente está fazendo um sub-podcast do Vila falando só dos Estados Unidos, né? A gente nem falou de Brasil. Então, essas coisas estão muito conectadas globalmente e localmente. Então, faz sentido a gente estar conectado, principalmente com outras pessoas ao redor do mundo também sentindo essa regressão e preocupadas em como a gente, em algum grau, usa a nossa criatividade, o que a gente consegue produzir, né, nos nossos ecossistemas locais, para, de algum jeito, criar opções. Né? Eu acho que esse é o ponto. E aí, eu não sei, se vocês quiserem trazer um pouco mais dessas conversas mais presentes aí, do que a gente vem falando, com quem a gente vem falando, acho que pode ser legal. Então, acho que só complementando um pouco, Diogo, a gente sempre tenta ter o cuidado de não ser o mensageiro do caos, né? Mas o caos está aí, né? A conjuntura mudou real, assim, né? Não é papo da boca para fora. A gente vai ter que lidar com situações muito diferentes do que a gente lidou, todo mundo lidou nesses últimos 40, 30, 40, 50 anos, assim, ou um pouquinho mais. Porque é isso, o grande fomentador de investimento em inovação e tecnologia hoje não está mais nesse lado, né? Ele está realmente migrando para um momento autoritário, totalitário, fechado, onde a inovação volta a ser uma ameaça, onde a inovação volta a ter uma característica de ameaça à própria existência dele, assim, né? E a tecnologia vai ser mais controlada, não tem jeito, já vinha uma tendência disso com países autocratização do mundo e os países também controlando a tecnologia,
Mas está piorando muito e ainda vai piorar bastante, assim, né? Então a gente anda pensando em fluxos, assim, para onde a gente pode continuar conversando sobre isso, em que ambientes estão tentando fazer alguma coisa parecida, né? Ainda existem, eu acho que ainda existem e vão continuar existindo pessoas que querem conversar sobre isso, assim, né? Então, é isso, como você vem falando muito, Diogo, a gente tem poucas respostas, mas muitas muitas questões que a gente quer tratar junto, assim, porque é isso, nós somos empreendedores, trabalhamos com inovação, com tecnologia há muitos anos e queremos continuar fazendo isso, assim, no final, meu esse recado, assim, e quem também tiver mais ou menos nessa linha, pô, fala com a gente, vamos continuar conversando, vamos começar, né, a conversar mais e tentar articular mais essas redes com outros países, né? A gente anda falando com pessoas de fora do país, tentando, acho que o Newton pode contar um pouquinho o que ele está fazendo lá nos Estados Unidos também, enfim, acho que é mais ou menos por aí, né? Pegando aí o tópico aí que o Diogo falou sobre ecossistemas abertos, né? Quando trata-se de inovação, trata-se disso, manter ecossistemas abertos de fluxo não só de investimentos, principalmente de ideias. Principalmente de ideias. Né? Então, o básico é Estado de Direito, onde os contratos são cumpridos, onde os governos não mudam regras de jogo arbitrariamente de acordo com as suas necessidades de se manter no poder, onde empresários que ocupam cargos no governo, eles necessariamente deveriam se afastar dos cargos de governo, continuando para manter os seus cargos. Bom, e a gente viu que tudo isso não está acontecendo nos Estados Unidos. Né? A gente está, o Elon Musk, ele começa a ameaçar as empresas concorrentes dele. Ele diz claramente qualquer pessoa que já desafiou ele já saiu e perdeu na vida. E ele ameaça as pessoas a. E ele é um empresário. E é um empresário agora que é o braço direito, supostamente, da maior potência militar do planeta. Onde. Então, como é que fica, né? Como é que ficam os ecossistemas abertos de inovação quando o processo da sociedade, de fato, mais inovadora do planeta, a sociedade onde a inovação vem dessa um caldeirão de culturas que tem aqui nos Estados Unidos, uma diversidade enorme, um respeito histórico ao Estado de Direito e uma regulação muito fluida, muito fluida. E isso tudo está em risco, né? Isso tudo está em risco e agora a gente está preocupado se os Estados Unidos vai ou não vai invadir a Groenlândia. Bom, como foi dito aí. Então, com isso, o que vem de quebra disso? Vem dois pilares, os três pilares essenciais que eu falei, ele começam a derruir, né? E você tem Estado de Direito, logo eu não cumpro tratado nenhum que me interesse, se eu hoje eu amanhecer achando que não devo cumprir, dane-se que eu assinei que o Canal do Panamá é do Panamá. Agora é meu. E outras questões, tanto no âmbito externo quanto no âmbito interno. Né? Quando as empresas começam a desconfiar que os contratos não vão ser cumpridos, isso aumenta muito o risco de empreender. Né? E quando você tem empresários que começam a dominar a máquina do governo para ir podendo ir atrás e contra os seus concorrentes, isso atrapalha demais a inovação. Né? Então, a gente está num momento muito crítico. Realmente, não vou dizer, eu vou tentar me colocar apenas como empresário e como empreendedor. Não como ser humano que está preocupado com várias outras
consequências nefastas que podem advir daí. Mas como empresário empreendedor, eu vejo esse enfraquecimento dos 3 pilares. O que é absolutamente necessário é que empresários e empreendedores que nós não estamos ainda numa ditadura nos Estados Unidos, nós não estamos ainda numa ditadura, no colapso democrático também no Brasil. Então, é necessário fortalecer os canais de diálogo e interação entre os grupos que acreditam não no que a Ayn Rand falou, que nós somos mas sim, nós podemos promover sim, ajudar a promover sim o bem-estar social. O empresário pode sim ajudar a promover substancialmente no bem-estar social de uma sociedade. Então, essas pessoas que acreditam nisso, que comecemos a conversar sobre isso. Conversar que inovação não é fruto de gênios isolados, mas da criação de um ecossistema onde isso é promovido, né, e não nasce no DNA. Então é isso, a gente está caminhando nesse sentido aí. O Vila nasceu para isso no Brasil, e a gente está nos últimos meses aí, principalmente em decorrência desse agravamento nas relações internacionais, apressando aí as nossas conexões com grupos de empresários, tanto nos Estados Unidos como na Europa. E vamos ver aí o que a gente descobre nesse território inexplorado que iremos passar nos próximos anos. Excelente, excelente. E aí, gente, eu acho que caminhando um pouco para fechar o episódio, assim, quando eu fiz a abertura, eu sinto que com esse episódio 5 a gente fecha um primeiro capítulo do código-fonte, essa primeira análise, principalmente desse grupo, né, que talvez um estranhamento inicial nosso era, pô, como que um pessoal que sai de um ambiente tão inovador como o Vale do Silício adere tão facilmente a um governo que fala atrocidades, que defende centralização, que sai queimando pontes, quando, na verdade, todo o processo de livre mercado e espaços abertos de liberdade que permitiram eles nascerem, né, enquanto inovadores. E eu acho que a gente fez bastante singularização, falamos de personagens distintos por motivos distintos, nuances diferentes, e terminamos aí com essa análise do livro e de como esse livro eventualmente se conversa, influencia e faz parte um pouco parte desse caldo ali. Talvez agora a gente vai pensar qual que será o próximo passo aí de investigação do código-fonte, e trazer para vocês na sequência que novo capítulo a gente abre. Mas esse call to action agora que a gente traz, esse espaço em relação a esse ecossistema de startup que vive nesse espaço aberto e que, de fato, está percebendo esse ar ficar mais difícil de ser respirado, quem está se preocupando para esse call to action ele acontecer. Então, dentro desse ecossistema de inovação, a gente encontra gente que defende isso, que acredita nisso e que está preocupado. Não são só as big techs e esses big empresários que definem esse processo. E aí, bom, em breve a gente traz novidades aí do qual o próximo capítulo do Código-Fonte. Agradeço Thiago e Newton pelo nosso papo de hoje e feliz aí de poder trocar um pouco depois desse esforço de 1.200 páginas da Ayn Rand.
Agradeço de novo o seu esforço, Diogo. Muito obrigado por ter trazido essas reflexões aí. Graças a Deus você existe, Diogo. E não foi para uma ilha isolada. Nos deixando. Daqui a pouco não precisa mais, né? Tanta IA, você joga lá o resumo do livro, já era, né? Ele pode me dizer o que ele quer, na verdade, não o que eu gostaria. É isso, né? A IA vai dizer o que daqui a pouco, né? Vai perguntar sobre o Musk, ele vai falar o que ele quer, né? Boa. Isso aí, turma. Obrigado, obrigado, Dilton, obrigado, Diogo. Deixar o recado novamente aí. Nos procurem aí, LinkedIn, qualquer meio está super aberto aí. E bora conversar mais sobre esses temas aí, certo? Valeu! Até a próxima. Certíssimo. Abraço, Newton. Valeu, Diogão.